que o teu objeto, como que você, como pesquisadora, nesta tua trajetória, te motivou a olhar as questões de conselho, né? Eu acho que, mas de toda forma foi interessante ver a sua trajetória também, né? Na introdução, eu também concordo com o Sônia, acho que como você colocou subcapítulos, né, e alguns ficaram muito reduzidos, acho que na construção do objeto, da problematização, acho que possa conversar mais, então, com o levantamento que você já tem prévio e com os conceitos que você apresenta, acho que tem que ter mesmo, e colocar mais de Mariana, concordando ou discordando dos autores, enfim, né, eu acho que isso seria interessante. Agora, aqui eu fiquei na dúvida quanto ao objeto. O próprio objeto, os materiais educativos sobre participação em conselho gestor de saúde, que está na página 3, ou seria a dimensão política dos conselhos de saúde nos materiais educativos? Porque eu acho que não são os materiais o objeto, como você está tratando, né, de estudar e de propor conteúdos, mas eu acho que é a dimensão política dos conselhos de saúde nos materiais educativos, né? E aí, quando a Sônia fala de você problematizar na introdução conselhos e a participação social junto à sua busca, eu senti falta do que leva a ver exatamente materiais educativos. Então, problematizar no sentido de que a Sônia até falou, ou Cássia falou agora, né, quer dizer, que eles estão, vamos dizer, muito referidos a uma norma institucionalizada, eles estão, uma prévia, talvez, até do que já se tem. Eu sei que nessa tua busca da literatura, dentre esses trabalhos, tinha algum que era de material educativo? Não tinha, né? Tá, então acho que esse também já é um ponto, até porque eu acho que poucas pessoas se dedicaram a escrever sobre os materiais educativos. Então isso é uma justificativa até para você estudar materiais educativos, né? Eu acho que isso é um ponto. Então, assim, o que leva a você estudar materiais educativos? Acho que talvez nessa perspectiva tenha faltado um pouco. E você está indo já numa direção de estudar a educação emancipatória. Então, talvez aqui, na hora que você for trabalhar conceitos, né, em que perspectiva, que é o óculos um pouco que Sônia está nos indicando, assim, você está ao convite de olhar o material educativo na perspectiva de educação emancipatória. Então, quando você estiver lá no momento da dissertação, discutindo os seus resultados, este óculos que você vai trazer. Acho que a problematização e a introdução, isso vai no final aparecer, você colocar aqui, mas o seu óculos principal é na educação, né? E participação social, né? Aí é tudo questão de forma, mas eu passo para você, Mariana, porque assim, alguns autores que eu não achei aqui, que estão lá e outros que estão lá que não estão aqui, mas isso é mais na hora da gente olhar. Acho que na hora que você colocar a revisão da literatura por dentro, não como item separado, como Sônia Adubos colocou, deixar mais claro também, porque eu fiquei intrigada. Eu falei, nossa, por que será que descartou tanto? Então, talvez contar um pouquinho quais critérios que você utilizou para descartar, ou para incluir, né? Então, os critérios de inclusão e exclusão dos trabalhos, né? Claro que sempre tem esse olhar, tem que ter a ver com o seu objeto, ou de alguma forma, com as questões de participação e controle, porque foi assim que você fez a busca. Mas, assim, exatamente o que fez você selecionar 10 aqui, né? Conta um pouquinho, que critérios? O que eu tenho os critérios utilizados foram aqueles, os estudos que falaram sobre o conselho gestor na unidade básica de saúde. Isso, e também participação social na atenção primária. Nessa busca, alguns trabalhos falavam de conselho gestor, participação em DST-AIDS, acho que foram 2 ou 3. Um outro era sobre saúde do trabalhador, mas não em
então, assim, o secretária. Tá, eu acho que... Porque foram 90, quando veio o mês do escritor, um foi 43, outro 92 e outro 31. E desses foram mais de 100 trabalhos, dentro dos resumos. E aí só analisei os 10, mas que estavam mesmo contemplando a questão de conselho gestor na UBS e sobre a participação social na atenção primária e saúde. Então, a questão do ponto da rede de atenção foi vamos dizer, a vara que você usou para pescar esses peixes todos aí no mar da busca, né? Então, tá. Aí, por que eu te perguntei isso? Porque no quadro, quando eu fui ver o quadro, eu fui nessa direção, de tentar identificar dentre eles aqueles. Só que eu achei também alguns que não são exatamente de atenção básica ou de unidade básica de saúde, que eu fiquei na dúvida. Eu acho que tem um que é do Estado até, Conselho Estadual de Saúde do Rio. Que é aí que eu falei, então também ela incluiu algum que é de um âmbito de conselho maior, né? De estadual. E eu falei, eu queria ver qual que é esse exatamente. Aí acho que seria interessante você colocar aqui qual é a referência para a gente buscar, né, mais rapidamente. Mas eu posso deixar esse quadro? Pode, acho que bom, aí eu sei, ver com Cássia depois se precisa ou não, porque são só 10, né? Só não, tudo isso, dependendo do jeito que você olha, né? Às vezes é um filho, mas é tudo isso, né? Mas assim, é como você vai colocar depois no texto, né? Não, acho que só um primeiro momento mesmo, né? Para ela ir entendendo o que existe, é quase um estudo mesmo. Foi interessante de colocar. E eu acho que nesse 1.1, que a gente vai depois, né, redefinir e tal, aqui tem essa mistura mesmo de conceitos até para você, que Sônia também já apontou, de deixar mais claro que participação social / controle social aqui no parágrafo da página 7, aqui, embora você tenha colocado como até sinônimos, são definições muito diferentes, né, ou conceitos muito diferentes. Então você já traz aqui a sua perspectiva, né, de que são diferentes, como que, ou tal autor aponta que controle social tem determinado sentido e participação social, outro você vai fazer essa costura, né? Não tem que eu falar, eu coloquei assim, mas como usar como sinônimos, né? Porque no item A está controle social e participação popular, né? E provavelmente os autores aqui não estão usando como E, né? Então, a gente tem que olhar um pouco melhor isso aqui. E eu acho que, de alguma forma, a Sônia também já foi apontando como que você vai traduzir participação social ou como você vai traduzir a dimensão política, né, da participação social. Algumas coisas ela apontou. Que elementos, né, para não chamar de categorias, que elementos que você traduziria isso para buscar nas cartilhas? Ela falou alguns. Aí você tem, quer dizer, autonomia, né? Um sujeito posto ali, né? Então acho que sai daqui do que é exatamente participação social e controle. Aí está falando mais de conceitos, né? Que elementos a gente estaria ali buscando nas cartilhas, né? A consideração de autonomia, a busca por classe já indicou, quer dizer, por considerar as diferenças sociais existentes, né, entre os grupos, diferenças de grupos, tem que pensar talvez ali um pouco como traduzir, né? Mas achei interessante. Aqui na página 12 também tem alguns elementos, questão de habilidades, né? Habilidades para trabalhar com grupos, para as discussões de capacidade de articulação, porque você mesmo apontou que isso é uma habilidade, uma competência interessante a ser desenvolvida, né? Capacidade de crítica, capacidade de não de liderança, no sentido, mas de, como é que você falou na sua apresentação, a capacidade de problematizar, né, junto com os conselheiros. E eles próprios.